Olá, amigo internauta! Estou de volta com mais um vídeo aqui no canal Ufologia e Mistérios. Como passou de Natal, desde já te desejo aí, mesmo um pouquinho atrasado, mas é um Feliz Natal, que todos os seus sonhos se realizem aí no ano de 2022, que está entrando aí nos próximos dias. Muito sucesso e continue aqui sintonizado, ligadinho no canal Ufologia e Mistérios com o ufólogo Renato Mota, continuando a leitura do estudo do livro Um Extraterrestre na Galileia, de Carlos Pazuello. Falando agora do capítulo 1, o primeiro experimento. Lembrando que temos o curso de ufologia, tá bom? Se você quer saber mais, na descrição desse vídeo você sabe como fazer o curso de ufologia online totalmente gratuito para você de presente, o módulo 1, tá bom? Continuando então, vamos falar agora então do capítulo 1, o primeiro experimento. Se você não assistiu os vídeos anteriores, está na playlist aqui do livro Um Extraterrestre da Galileia, você consegue aí já acompanhar a introdução do livro, já a sinopse, um pouco que nós, antes de começar a leitura e estudo, falamos um pouco aí sobre o livro. Já estamos agora no capítulo 1, olha que legal, hein? Lembrando, ó, aqui você encontra também ufologia científica, ufologia espiritualista, os mistérios do universo, os mistérios da humanidade, os conhecimentos da transição planetária. E esse tema, né, que é muito polêmico mesmo dentro da ufologia, que entra aí dentro da ufarqueologia, sobre Jesus teria sido um ser extraterrestre? Por que tanta polêmica, né? As pessoas acabam imaginando, quando fala de extraterrestre, imagina já igual o Alien, o Predador, né? Aquelas figuras meio horrendas, assustadoras, mas nada disso. Temos que se lembrar, que existem seres iguais a nós humanos. Quando nós falamos de seres extraterrestres, Jesus era um extraterrestre igual a nós. Nesta morfologia, nessa constituição física igual a nós, que poderia, não só Jesus, mas seres extraterrestres poderiam estar aqui circulando entre nós, fisicamente, e passar despercebido. E nós nem desconfiaríamos de tão parecido que eles são com a gente, né, com nós humanos. Então temos que parar um pouco desse conceito de quando fala, nossa, Jesus um extraterrestre. Não pense nesse sentido de seres hollywoodianos. Ó, isso aí é coisa de Hollywood, tá bom? Lógico que existem seres diferentes, como nós já estudamos aqui. Existem seres reptilianos, draconianos, mas também tem seres iguais a nós, vindos das constelações de Órion, os pleiadianos, os Tauites, apesar de serem um pouco mais altos, um pouco mais brancos, mas tem essa morfologia bem parecida com nós humanos. Então, vamos quebrar esse tabu, esse conceito que nós temos na nossa mente e navegar aí nessa espaçonave, voar aí, né, nessa espaçonave de conhecimento. Então, o primeiro experimento. Continuando a leitura e estudo do livro aqui. O Sol, cumprindo obediente seu ciclo natural diário, afastava de todos nós sua luz e calor, ocultando-se lentamente por trás dos enormes prédios que cercam a gigantesca cidade de São Paulo. Enquanto o céu perdia sua cor, a noite chegava com seu escuro e frio manto, trazendo consigo uma copiosa chuva que se iniciava suavemente, alagando gradualmente as ruas e atrapalhando o trânsito e a vida dos paulistanos. Apenas o som da água escorrendo pelas calhas competia com a minha voz, a qual procurava chegar a uma plateia curiosa e atenta. Poucos minutos faltavam para encerrar mais um longo seminário sobre a vida de Jesus. E entre transparências e dissertações, o estimulado público formulava as mais diversas perguntas, jogando questões e procurando respostas que esclarecessem ou apoiassem as suas convicções pessoais. Religião, mitos, crenças e simpatias se degladiavam ferozmente, procurando espaço para sobreviver e continuar a existir. Informações e descobertas colidiam contra anos de vida. Dogmas estabelecidos e décadas de evangelização, participando de uma sigilosa batalha interior de profundas consequências e terríveis decisões. E afinal, não haviam derrotados, vencidos ou vencedores, apenas espíritos perturbados em meios a decepções, descobertas e reflexões. E entre dúvidas e esclarecimentos, sempre acabava me questionando sobre a razão
que me levaram a realizar esse tipo de trabalho? Qual o motivo para tal pesquisa? Qual a necessidade de reunir e apresentar tal cabedal de informações? O que pretendia com isso? Quantas vezes havia enfrentado as mesmas perguntas em diferentes lugares, tempos e países? Provavelmente não soubesse mais quantas somavam até o momento, mas a sensação que aquilo me provocava era sempre a mesma. Era como se de imediato aquelas questões me obrigassem a rever-me, fazendo com que toda a minha vida passasse frente aos meus olhos em velocidade lenta. Não importava onde fosse. Bastava que aquelas perguntas fossem formuladas para que as lembranças de toda uma breve existência emergissem claramente com a violência de um vulcão em erupção, trazendo à tona um passado cujas marcas persistiam teimosamente, influenciando meu presente e exigindo um futuro de grandes embates e sacrifícios. A pesquisa sempre teve uma origem, é claro, né? Assim como um propósito, uma razão complexa e profunda, difícil de ser exposta e compreendida, resultando num tremendo desafio para explicá-la sem parecer louco ou desequilibrado, na tentativa e ainda, né, de conseguir apresentá-la sem provocar resistência. Imagine passar esse tipo de informação, esse tipo de conhecimento, né, para as pessoas ali, conforme ele relata aqui que estava dando uma palestra, né, participando de um seminário. Imagine passar esse conhecimento da história de Jesus e entrar nessa parte de Jesus extraterrestre. É fácil, né, porque temos muitas crenças, dogmas, crenças limitantes, né, essas crenças que nos limitam, né. Quantas coisas havia vivido e visto pelos últimos 24 anos de vida que fariam qualquer filme de ficção parecer uma triste caricatura de uma realidade maior. Quão longe o homem estava de saber de coisas fantásticas que orbitam ao seu redor. Ao mesmo tempo em que observava aqueles rostos interrogantes e desconcertados de uma plateia em conflito por informações antes desconhecidas, minha mente mergulhava fundo no tempo e nas lembranças, fazendo ressurgir os fantasmas de um passado ainda vivo. Com palavras mágicas, as perguntas transportaram-me no tempo, onde um outro céu estrelado e escuro se refletia silenciosamente nas cinzentas e frias águas do Oceano Pacífico. Era como viver tudo novamente, mas desta vez com maior controle da situação. Entre as trevas do tempo que se abriam em minha mente, vislumbrava claramente a imagem, né, das luzes da Universidade de Lima, lugar onde havia estudado antes de vir ao Brasil, localizada no bairro de Monte Rico, região periférica da cidade de Lima, no Peru. Nessa oportunidade, lembro-me perfeitamente de que mais um dia havia transcorrido na faculdade, dando por encerrada a última aula, e junto com meus colegas, entre comentários e algazarras, abandonávamos o prédio em direção ao ponto de ônibus. Nessa época, fazia poucas semanas que o jornalista Juan José Benítez havia retornado para a Espanha com seu colega e fotógrafo Fernando Mujica, após haver participado de mais uma experiência de contato com naves extraterrestres, junto conosco, mas desta vez por convite do meu irmão Sixto. Nesta nova e curta visita, o próprio Juan José comentara que as 12 reportagens que publicara no jornal La Gaceta del Norte de Bilbao, narrando a sua primeira participação num encontro, olha isso, com 2 naves extraterrestres a baixa altitude, haviam provocado uma grande agitação por toda a Europa. E conforme aprontara, em breve, centenas de curiosos, assim como diversos meios de comunicação europeus, nos procurariam para saber mais sobre as fantásticas experiências com os extraterrestres. Tudo isso parecia incrível. Pensar que poucos meses atrás havíamos realizado a primeira experiência de contato programado com seres de outros mundos
em que um jornalista e outros tantos convidados previamente convocados haviam participado. Isto era, sem dúvida, um marco na vida de todos, envolvidos ou não. E principalmente para JJ Benítez, pois mal eu sabia que em poucos anos se tornaria uma das maiores autoridades europeias na investigação do fenômeno extraterrestre e um dos mais conhecidos escritores sobre o tema, assim como de ficção. Neste momento, apenas imaginava que em breve, por meio do trabalho desse jornalista espanhol, o mundo conheceria os pormenores da nossa aventura interplanetária e que aqui estava agora olhando para os meus colegas de faculdade que, alheios a essa experiência e ignorantes deste fato de grande relevância, percorriam os corredores da escola sem imaginar que estava ocorrendo ao seu redor. Lembro-me de que, entre pensamentos e recordações das tantas aventuras transcorridas nesses últimos incríveis meses, deparei-me com algumas coisas importantes, ainda pendentes a esclarecer, desviando sem demora meu caminho para a biblioteca da faculdade à procura de alguns livros sobre história. Tinha coisas em demasia tomando espaço na minha mente neste momento. Coisas que precisava esclarecer o mais rápido possível, pois o incômodo e a angústia de tantas dúvidas eram gigantescas. As últimas mensagens em contato com um ser chamado Goddard, explicando aqui, tá? Tem até uma explicação aqui, ó. É um extraterrestre que afirma proceder de um planeta próximo da estrela Alfa, na constelação do Centauro. Sua forma física é humanoide, medindo mais ou menos 2 metros de altura, olhos puxados e oblíquos e um pouco separados do eixo do nariz. Cabelo loiro palha, quase branco prateado. Sua pele é um pouco bronzeada e seus membros perfeitamente proporcionais. Tá vendo? É lógico que o olho é diferente, mas para vocês verem que tem seres humanoides com características, nesse caso, próximas à nossa. Mas como eu falei, tem seres com características totalmente semelhantes à nossa, que passariam despercebido, poderia sentar do seu lado aí no ônibus, poderia ir num restaurante, numa lanchonete, passear no shopping, que nós nem perceberíamos que se trataria de um ser extraterrestre, tamanha semelhança conosco. Um alienígena que me orienta desde o início de todas essas experiências. Enveredaram para eventos relacionados com a origem da nossa humanidade e, é claro, também de nossas religiões. Isso não somente pelo que os próprios extraterrestres representavam em relação ao passado, dada a possibilidade de terem influenciado inúmeras culturas ao longo do tempo, mas especificamente porque numa das viagens até o planeta deles, olha isso, havia conseguido identificar numa escultura o que parecia ser o rosto de Jesus. É lógico que isso parece loucura, fruto apenas de um delírio, sendo razão mais que suficiente para buscar um esclarecimento por parte dos próprios extraterrestres, em prol aí da minha sanidade mental, condição que até o momento se negavam a propiciar. E a questão ainda se complicava mais quando, depois de haver enfrentado a experiência de conversar com o guardião da caverna chamado Joachim, tem uma referência aqui também explicando. Ó. Este nome refere-se a um ser de aspecto humano, semelhante a um ancião de cabelos longos e barbas brancas, o qual lembra facilmente um velho viking norueguês, que encontramos no interior de uma caverna no altiplano andino. Segundo esclarecimentos dele próprio, identificou-se como sendo um intraterrestre, ou seja, um intraterreno, um ser que vive aí dentro do planeta Terra, ou seja, abaixo aí de nós, né? Descendente de antigas colônias extraterrestres e parte de uma organização inteligente que, em tanto intra como extraterrestres, se relacionam trabalhando para a compreensão, auxílio e desenvolvimento da humanidade. Durante uma incrível viagem que fizemos em agosto de 1974 até o platô de Marcahuasi, na Cordilheira dos Andes, muitas dúvidas e lacunas antropológicas e históricas
se haviam formado em relação à genealogia humana. E até esse momento, pouco tempo me havia restado para satisfazer toda essa enorme curiosidade. Precisava de maiores dados para unir os elos do que parecia ser uma corrente capaz de responder grandes questões, não apenas sobre o nosso passado, mas esclarecer as profecias existentes sobre o nosso futuro. E o futuro era algo que profundamente se demarcava como um envolvente enigma entre meus pensamentos. A cada momento, a cada reflexão, as trevas de um indefinido futuro tornavam angustiantes os momentos de ignorância. Enquanto procurava referências de livros que tratassem sobre a origem do homem e das religiões para dar continuidade às minhas pesquisas, lembrava claramente das palavras do ancião intraterreno Joachim, quando no seu interior da caverna nos dizia, olha o que ele dizia: este lugar em que vocês agora se encontram está longe do platô de Marcoassi, mas está localizado entre os picos da Cordilheira dos Andes peruanos. Aqui jaz o conhecimento esquecido do passado do mundo. Estão aqui os registros das humanidades que dominaram este planeta há milhares de anos. Sua história, seus acertos, conquistas e erros. Nestas pranchas encontram-se registradas a história jamais contada do homem. Uma história que remonta aos inícios do planeta, quando a vida começava os seus primeiros movimentos. Sou como vocês, um servo de um propósito maior. Minha existência está devotada a um trabalho que tem por objetivo o futuro. Um futuro em que possamos conviver em paz com o homem da superfície e que todo o conhecimento aqui guardado possa ser oferecido em benefício comum. Quantas informações esclarecedoras se encontravam nesse lugar, aguardando o momento de dar-se a conhecer? Quantas perguntas ficariam respondidas a respeito de nossa origem, dando um basta a tantas teses e teorias? De posse desses documentos, provavelmente a humanidade teria a oportunidade de retornar ao caminho do qual se afastou, dando início a um processo de unificação e convergência. Quantas possibilidades teríamos, afinal, levando conosco apenas uma dessas pranchas? Mas estaria a humanidade pronta para o seu conteúdo? Indaga aqui o autor. Enquanto divagava sobre tudo isso, ecoava também toda a nossa angústia daquele momento, por não saber onde estávamos. Perguntando diretamente a Joachim, o ser extraterrestre, se nos encontrávamos numa caverna, numa base subterrânea ou o quê? Ao que o ancião retrucou: realmente, você se encontra em um lugar especial. Podemos considerá-lo hoje uma base, onde a sociedade intraterrena desenvolve um trabalho conjunto com a Confederação de Mundos da Galáxia. O que seria essa Confederação de Mundos, né? É uma entidade ou organismo interplanetário que reúne civilizações extraterrestres de avanço variável e objetivos de desenvolvimento comuns, apenas localizados na nossa galáxia, a Via Láctea. Continuando aqui o que o ser fala, né? Embora humano no aspecto, sou terrestre em termos. A origem da minha raça nesse planeta remonta-se à época em que o proto-homem era apenas um simples hominoide. Hominoide é um dos primeiros primatas superiores, tá? Que evoluíram aí dos antropóides como os Australopithecus, contemporâneos do Homo habilis. Embora eretos, não eram hominídeos nem homens. A este período, alguns na superfície o dominam de Atlante. Nesses tempos, uma sociedade mais avançada de origem extraterrestre, ainda não confederada, chegou ao planeta Terra com a intervenção de transformá-lo em seu lar. Porém, topou com sobreviventes de outras colônias extraterrestres, que em tempos ainda mais remotos chegaram à Terra e sucumbiram entre conflitos e desastres naturais pela instabilidade do ambiente. Nosso povo tentou ajudá-los e os incorporou à nossa sociedade, mas com o tempo
meu povo deixou de lado certos princípios básicos que devem primar sempre e, de maneira irresponsável, tentou alterar o rumo da natureza. Nossos cientistas, desejando melhorar as características do ambiente, perpetraram ações que modificaram a órbita da Terra. Olha que impressionante, incrível esse relato, né, do ser extraterrestre. Porém, o jovem e instável planeta não estava preparado para tão radical intervenção, vindo a reagir com total fúria contra nós. Embora tivéssemos condições de prever com relativa antecedência o que estaria para ocorrer e providenciar a nossa proteção, a violenta reação do planeta e a queda provocada de uma das luas contra a Terra. Olha que incrível! E hoje, acredita-se sim que um grande corpo celeste entrou, cientistas, astrônomos concordam com isso, colidiu com o planeta Terra, dando origem à nossa Lua atual. Então, olha que impressionante, hein? Esse livro aqui, que foi escrito, se eu não me engano agora, isso em 76, na década de 70 que esse livro foi escrito. No outros trechos eu falo, nos outros capítulos eu falo quando foi escrito. Mas para vocês verem que bate com coisas da atualidade. O que fala aqui? Deixa eu continuar aqui. Opa. Deixa eu ver aqui. Aqui. Embora tivéssemos condições... É aqui mesmo? Deixa eu ver, desculpa. É esse mesmo. Transformou o meio ambiente num terrível inferno, destruindo a grande parte da vida que existia sobre a superfície e abalando irremediavelmente a nossa condição de cultura. Demoraram milhares de anos para conseguir novamente reestruturar-nos. Nossa tecnologia havia perdido sua força. Nossa raça, sua capacidade de reprodução, e pouco a pouco éramos cada vez menos e mais frágeis. Com o tempo, fomos percebendo que estaríamos fadados a desaparecer se não tomássemos alguma medida. Assim, mais uma vez, alteramos o rumo da natureza. Por ideia de um cientista chamado Roosevelt, escolhemos alguns hominoides e iniciamos um processo de investigação genética com o único propósito de transformá-los em seres compatíveis biologicamente conosco e gerar no futuro uma eficiente força de trabalho, ao mesmo tempo em que procuraríamos aproveitar sua condição de fertilidade para a nossa perpetuação. Com o tempo, essa intervenção resultou na aparição de um mutante ideal. Essa primeira criatura, que gerou o que denominamos de raça azul, havia sido criada com uma capacidade e estrutura fisicamente extraordinárias. Suas características lhe outorgavam uma fantástica resistência à intempérie, aos climas quentes, ao castigo dos raios solares, ao assédio de parasitas e às doenças. Com uma inteligência apenas suficiente para ser dependente de nossos desejos. Treinados a nos obedecer, pois seríamos seu único sustento, transformaram-se em excelentes escravos sempre dispostos a servir. A princípio, tudo parecia correr como planejado. Na verdade, nossa sociedade havia vindo do espaço e tínhamos criado um proto-homem. Estávamos tomando em nossas mãos um poder enorme, pois criáramos um ser com capacidade de receber uma alma e, com isso, incursionáramos num ambiente de leis universais extremamente perigoso. Nosso castigo seria somente material. Nosso castigo não seria somente material, mas também atrelados às leis invisíveis que regem o cosmos. Entre nós, um chamado Satanael, com alguns seguidores revoltados com as condições dessas ingênuas criaturas, cometeu o erro de dar condições a esses seres primitivos de tomar consciência de sua identidade e de poder aproveitar de algumas vantagens de nossa tecnologia para si. Nós estávamos em desvantagem numérica e a possibilidade de sermos dizimados por esses seres era fácil demais. Assim, um dia, conseguiram descobrir que não éramos tão poderosos e muito menos imortais, percebendo também que, além de serem um produto de nossa necessidade, continuamente experimentávamos com suas vidas.
Desta forma, fomos obrigados a expulsá-los de nossas cidades, lançando de volta ao mundo do qual havíamos extraído. Seu pecado havia sido apenas começar a descobrir que éramos mais limitados do que eles. Mas isso não chegou a tanto. Durante séculos, procuramos reatar a relação de submetimento e que conseguimos com alguns grupos. Porém, desta vez, com uma maior distância entre nós. Muitas de suas religiões ainda preservam deformadamente os fatos que deram origem ao homem e que possibilitaram a sua continuidade. Como já disse, ao longo dos tempos, nos tornamos ainda mais soberbos e arrogantes, tentando por inúmeras vezes resgatar essas criaturas para o escravismo, até que a Confederação de Mundos interferiu. Não era possível que se cometessem tantas arbitrariedades contra criaturas indefesas, produto de um experimento egoísta. Assim, uma missão comandada por SNT-Kenra foi enviada à Terra para colocar as coisas em ordens. Com a presença dos confederados, nosso povo compreendeu os erros que cometeu, alterando o destino desse mundo, e decidiu, como pena, permanecer aqui e colaborar ao lado da Confederação para o resgate do desenvolvimento humano. Pois parte deste caos é de nossa total responsabilidade. Assim sou um terrestre como vocês, embora fosse melhor dizer intraterrestre. Atualmente somos únicos, em vista de que grande parte retornou ao nosso mundo de origem. São poucas as cidades ou bases espalhadas pela Terra. Hoje, quase todos os nossos centros estão divididos com os grupos de confederação e missão na Terra. Sendo que a esse trabalho conjunto chamamos de o Grande Plano. Vocês vieram para este lugar porque serão parte deste processo. Estamos preparando pessoas como vocês para que se tornem os intermediários entre o fim de um mundo e o despertar de um outro totalmente novo. Sua preparação os levará a conhecer outros lugares como este, localizado em outras partes do mundo. Assim como seus guias que os orientam, nós também estaremos por perto para auxiliar seu trabalho quando for necessário. Olha que incrível esse relato desse ser extraterrestre, né? Todas essas palavras ganharam maior espaço em minha mente quando perguntei a um ancião a respeito dos evangelhos, procurando saber informações que teriam sido contidas nos mesmos. Ao que Joachim declarou, esse é o ser extraterrestre, tá? Aquele Joachim, ele escreve assim, ó, Joachim, Joachim, declarou: observa que, segundo as religiões cristãs e judaica, houve no céu uma disputa entre as diferentes hierarquias celestiais, o que fez com que os anjos, agora considerados demônios, viessem à Terra. Isso é correto se entendermos que foi uma guerra no espaço que provocou nossa chegada ao sistema solar. Os astecas acreditavam que a cada pôr do sol, os deuses tratavam cruentas batalhas no céu, assim como os Vedas, os egípcios e outros povos da Mesopotâmia, né? Tudo isso não é, pois, apenas uma lenda, mas a história desfigurada de fatos reais. Ao perdermos o nosso lar, tivemos de vagar até a Terra e aqui recomeçar. Dentre os livros sagrados que relatam detalhadamente tudo isso, tem vários, inclusive sobre o que aconteceu a seguir. Vou ler um trecho para vocês aqui, tá bom? Deixa eu ver até onde vai aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos continuar no próximo vídeo. Olha para vocês verem que legal, até aqui ficou muito legal. Vou dividir esse capítulo 1, que é o primeiro experimento. Provavelmente vão ser em duas partes, tá bom? Vamos continuar sabendo o que afinal que esse ser extraterrestre tem mais para falar a respeito do livro. Olha, conforme encerra aqui, né? Entre os livros sagrados que relatam detalhadamente tudo isso, tem vários. Inclusive sobre o que aconteceu aqui. Vai contar mais aí da história da humanidade, navegando sobre esse livro. Um extraterrestre na Galileia.
de Carlos Roberto Pazuello. Eu agradeço a você. Deixe nos comentários o que você está achando da leitura e do estudo desse livro. E você, qual a sua opinião a respeito de Jesus Cristo? Poderia ter sido um extraterrestre? Era simplesmente um ser humano como nós, sem poderes nenhum? Era algo divino? Deixe nos comentários que eu quero saber a sua opinião. Não vá embora sem deixar o seu like, deixa aí o seu joinha, já se inscreve, ative o sininho e fique por dentro sempre que estrear um vídeo novo no canal. Agradeço a você, embarque aí nessa espaçonave de conhecimento. Faça o curso de Ufologia Online Módulo 1 totalmente gratuito. Na descrição desse vídeo você vai saber como fazer. E continuaremos aí o capítulo 1 no próximo vídeo. Vamos saber, nossa, é muito legal. Quero muito saber com vocês aí. Estou lendo junto com vocês e aprendendo com você que está assistindo agora aí no seu celular, no seu laptop, na sua televisão. Olha, é um conhecimento muito espantoso o que esse livro tem aqui para nos revelar. Vamos continuar a leitura no próximo vídeo. Um grande abraço a todos, gratidão e como dizia Buzz Lightyear, a infinito e além.